Bom dia a todos. Mais uma vez cá estamos para o nosso Evangelho no Lar, nesse dia 26 de maio de 2022, quinta-feira. Então, nos conectando com os nossos guias, com os nossos mentores, os mentores desse estudo maravilhoso, pedimos as bênçãos para que nós possamos realmente sermos instrumentos da paz, da sabedoria, da integridade divina, para este evangelho maravilhoso, que possamos então ampliar o nosso entendimento, o nosso conhecimento de cada sentido, de cada palavra que hoje aqui vamos ler e refletir, que possamos entrar em conexão com o nosso eu verdadeiro, que tem todas as respostas, que sabe o porquê que estamos aqui, nessa encarnação, nesta terra, neste exato momento. E assim, nesta conexão divina, encontrarmos a força para andarmos adiante, irmos avante. E com esta vontade de crescer e de se aprimorar e de vencer, pedimos então a permissão para darmos início ao Evangelho desta quinta-feira. E que assim seja. Que assim seja. Vamos então seguir com a mensagem que Joana nos deixa hoje, com o livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo, e que diz: Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma, a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um cirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal e cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas, um de cada vez, até vencê-los todos. A primeira frase, para mim, podia ficar ali durante todo o Evangelho. Isso aqui não é tarefa fácil. É como eu brinco às vezes, né? Isso aqui é coisa de gente adulta, isso aqui não é coisa de criança. É resolver os teus problemas. A gente ainda não consegue separar, muitas vezes, o que é meu e o que é do outro, né? A gente tem muito ainda esse costume de confundir, né? Achar que o outro é o responsável por eu ter ficado irritada, que o outro é o responsável por ter sido injusto, que o outro pode até também ter sido, né? Mas ali tudo que nos acontece é de grande valia essa reflexão, né? Por que eu estou irritado? Por que eu estou nervoso? Por que eu fiquei triste? Por que me afeta tanto ainda, né? Eu vejo já muito a dependência, né? Cada um vê aquilo que é a sua cruz, né? Eu vejo muito mais a dependência nessa mensagem, que é o que me toca, né? Então, não queira, né, usar os outros como muleta, porque ninguém vai conseguir resolver os teus problemas se tu não estiveres disposto a enfrentá-los e solucioná-los. E quantas vezes a gente pede ajuda, mas na verdade a gente só quer ajuda para outra pessoa continuar né, reforçando aquela lamentela, aquele lamento, porque a gente não está realmente disposto a enfrentar e a solucionar esse problema, e realmente tornar o adulto. A gente continua na criança, né? E aqui, obviamente, é o que eu estou falando de mim. Ou seja, eu me vejo muito no quando eu quero, quando eu estou disposta a enfrentar e solucionar e crescer com isso, e quando eu não consigo, entre aspas, né, pelo motivo que seja, porque eu acho muito difícil, ou porque eu não quero enfrentar isto, ou porque estou com preguiça, enfim, qual seja o motivo. E aí a dependência criada, realmente ela fica ali, né? E tu ficas patinando, até o momento que realmente, porque assim, né, gente, é uma questão de tempo, porque o problema, a situação vai continuar lá,
até o momento que tu pessoalmente te dispuseres a enfrentá-lo e solucioná-lo. Ok, talvez no momento tu não estejas preparado e ainda precises desse tempo, né, para continuar ainda refletindo, ok. Mas é criar consciência sobre isso, né? Por que esse problema ainda está ali? Por que eu não consigo enfrentá-lo e solucioná-lo? Será que eu estou enxergando ele, como tu mesma falasse, né, da forma correta? Será que eu ainda estou dando a culpa para o outro? Ou será que eu já peguei a responsabilidade para mim? E aí, a partir disso, dessa primeira identificação, digamos assim, né, é que a gente realmente começa a seguir no caminho da resolução, porque a gente se coloca numa postura de responsável por aquilo, e a cruz não adianta. Alguém pode até, né, vir dar uma solevata, como é que diz? Dar uma ajudadinha ali. Um empurrãozinho. Um empurrãozinho. Mas a cruz é nossa e cabe a nós, né? E como a gente sempre fala, né, Má? O autoconhecimento é um caminho maravilhoso, mas é um caminho solitário, porque tu podes estar cercada de pessoas maravilhosas, né, que te ajudem, inclusive, mas o caminho, ele só pode ser percorrido por ti mesmo. Porque o que a gente sente é só nosso, né? Eu posso até tentar transcrever, explicar, falar, mas o outro, muitas vezes, ele não vai entender, porque ele está vivendo uma outra jornada. Pode ser teu irmão, teu filho, teu pai, pessoa que viva contigo constantemente. Ela vai ter outras necessidades e vai ter outro modo de olhar aquelas mesmas situações. Então, a gente tem que entender que tudo que é nosso sentimento, eu posso compartilhar com o outro, que eu não posso obrigar ao outro a me entender, a compartilhar, a compactuar. Às vezes ele não consegue, não é que ele não queira. Ele diz, poxa, mas eu não penso assim. Eu não consigo entender por que tu pensa assim. Às vezes o outro quer te dar um chacoalhão, né? Então, essa é uma forma de ajudar alguém que também está com medo do outro lado, né? E aí, esses começam os embates da vida. E outra coisa que eu acho muito importante a gente começar a perceber, como a gente sempre fala, não é só sobre o que eu falo, muitas vezes é sobre o que eu penso, essa questão de eu procurar alguém, né, que, entre aspas, me ajude, muitas vezes é alguém que alimente essa minha postura de vitimização, de paralisação, de sofrimento, de que é ruim, que é injusto. Infantil, né? Extremamente infantil. E aí quando você for pedir ajuda, se pergunta por que eu estou procurando esta pessoa em concreto? Porque o nosso ego é muito astuto. Nós temos, se a gente for analisar, nós temos amigos para todas as ocasiões, e assim é. Então, se pergunte por que eu estou indo, por que eu não estou indo numa terapia se esse problema está me perseguindo, exemplo, há anos, né? Eu estou paralisada aqui porque eu vejo. Não, eu vou lá procurar a minha amiga, aquela ali em concreto, ou a minha avó, ou alguém que eu sei que vai fazer o quê? Né? Exato, e quando a gente encontra aquela amiga ou aquela pessoa, enfim, que nos dá aquela chulapada, né? Que nos dá aquela wake up call, que nos dá aquele tapa na cara, que a gente até fica meio assim, aí a gente diz, ela não foi boa, porque ela não me entende. Ela não me entende, ela não não me sabe, ela nunca ela não sabe o que eu estou passando. A gente, é muito difícil a gente realmente se abrir, né? E aí vem a pergunta, né? Será que eu estou disposta a enfrentar esse problema do modo como deve ser feito? Porque assim, não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que não vai ser desafiador e que, inclusive, não quer dizer que não meta em confronto muitas das nossas crenças, que, gente, se a gente não precisasse mudar essas crenças, a gente já tinha resolvido há muito tempo. Ou seja, a gente precisa mudar alguma coisa, porque enfrentar da mesma forma que a gente já vinha fazendo, continua o problema lá, não continuou? Há quanto tempo a gente está, né, sem conseguir solucionar essa questão? E aí, esse segundo parágrafo que ele diz, tu vais encontrar sempre quem te empreste uma soma, quem te ajude, né, a fim de te resgatar. Só que o débito permanece, gente. O CPF é teu. O CPF é teu, só muda o credor. Então, a gente pode, né, como tu bem falaste, ir procurando em cada um aquilo que vai nos alimentar no sentido retroalimentar, mas o débito permanece e ele só vai ser sanado quando a gente tiver realmente essa abertura
a alma, a abertura de pensamento, a abertura de ação, né, para dizer eu vou tentar fazer diferente, porque o igual a gente já sabe que não está dando certo, né? Olha, uma frase que eu estava lendo hoje de manhã, né? O segredo do sucesso não é tentar evitar ou se livrar dos problemas, e sim crescer pessoalmente para ter capacidade de enfrentar qualquer adversidade. E crescer com os problemas, né? E Porque aí ele faz sem uma os analogia problemas... dizendo, né, enriquecer é no sentido de ter uma mente rica, né, de ter um pensamento positivo nesse sentido. Então ele fala que automaticamente vai se converter numa pessoa que também vai ter condições, né, de arriscar com mais projetos e vai provavelmente ter mais enriquecimento financeiro também, né? Enriquecer não é um passeio no bosque. É uma viagem cheia de curvas, guinadas, desvios e obstáculos. A estrada para a riqueza é repleta de perigos e armadilhas. E precisamos ver. E é precisamente por isso que a maioria das pessoas não o toma. Elas não querem os atritos, as dores de cabeça e as responsabilidades decorrentes. Em conclusão, não desejam problemas. Esta é a grande diferença entre uma pessoa com uma mentalidade de sucesso e a que não tem. Pela busca de não complicações, acaba tendo outros problemas advindos, né, dessa não complicação, que seria o sentir-se muitas vezes fracassado. Então é isso aí, gente. A gente acaba olhando para a grama do vizinho, né? É mais bonita que a minha porque ele tem mais sorte. Será, gente? Vai lá ver se o vizinho não está regando a grama às 10 da noite, quando tu está sentado no sofá olhando uma série. Vai lá ver se o vizinho não faz isso todos os dias, 2 vezes por dia. Se ele não investiu em botar uma irrigação ali, para que, ou que se ele não quiser fazer, né, para que aquilo ocorra de alguma maneira, né? Então, a gente está muito iludido com relação a tantas coisas que a gente não entende ainda, né? E são sempre escolhas, né? A gente realmente precisa acordar, né? Acordar para essa realidade mais ampla, que é o que nos traz nossos desafios, eles nos trazem isso, né? Para quem quiser. Então, vamos lá para o nosso estudo de hoje. A gente segue aqui no capítulo 11. Scusate, posso dire una cosa? Sì? Scusate che sono entrata dopo, ma... Oi, Susana, imagina, allora, tranquilla. Buongiorno ragazze. Allora, quello che dico io è che tutte queste... Voi avete ragione e il fatto di leggere insieme, anche io ogni tanto con voi, è come se... cioè, questa è la realtà, è così. La realtà è questa, bisogna rimboccarsi le maniche e affrontare come uno può e nel momento che può. Però io mi rendo conto della mia difficoltà enorme che ho anche ad affrontare le mie cose, perché? Perché ho avuto una famiglia, ma poi non i miei nonni o mio papà, che quelli erano coi piedi per terra, ma questa relazione con mia mamma, che sto avendo consapevolezza adesso di quanto mi abbia un po' frenato, con tutto mia madre è stata brava, ci ha dato un sacco di cose, ognuno fa quel che può. Perché la gente in generale, io vedo anche a scuola i miei colleghi, sembrano un po' scemi a volte, cioè è come se loro vedono questo mondo di favola dove tutto è bello e non... Poi analizzano tutte le cose, parlano sempre male dei genitori, dei ragazzi, ma non riescono a capire che siamo in una cioè è una cassetta dentro l'altra. Smontare questa roba e riuscire veramente ad affrontare è una cosa difficilissima, perché la nostra società ti presenta una serie di modelli un po' ebeoti e anche tante persone in casa ti presentano questo. Io adesso mi rendo conto di cosa diceva mio papà, e mi rendo conto adesso di quando io sono arrivata a Salvador e ho visto, io lo dico negrone come lo dicono a Bahia, negan, quindi col cuore, quelle donne lì nere che ne hanno passate di tutte, discendenti di schiavi, eccetera,
però io avevo la sensazione di avere delle persone coi piedi per terra, mentre invece qui in Italia, nella gente che ho frequentato io, con cui sono venuta in contatto, no, ho sempre avuto la sensazione di persone così, delle maschere. Per questo è una delle mie, come si dice, grosse difficoltà a capire che io, anche quando ero ragazzina, non è che percepivo sbagliato, percepivo giusto, però aver avuto tutto un gruppo di persone che poi dovevano essere quelle che ti davano la forza, che invece andavano a dire che eri tu sbagliata, non è facile, non è facile. Perché, Carina, Maisa, voi dite appunto bisogna qua, bisogna là. È vero, ma spaccare questo muro che uno ha avuto, e voi mi capite perché l'abbiamo avuto tutti, no? Chi in un modo, chi in un altro, è veramente difficile. Io mi rendo conto adesso di questa cosa. Non so se è una riflessione che abbia senso, ma è quello che mi dico. Ecco, il fatto però di leggere l'Evangelo e sentire anche voi, vuol dire che però invece Gesù proponeva un'altra cosa, che è quella che forse io percepivo da ragazzina, non so non so da dove, però mi rendo conto che è difficile Eh, e eh, non lo so quanto uno ci arriva, cioè o ci arriva proprio che non ne puoi più, per cui a un certo punto dai un pugno a sto muro, e anche vuol dire tanta consapevolezza. E poi comunque è vero, è un cioè a un certo punto sei tu da solo con te stesso che devi dire basta. Però, secondo me il fatto di avere un gruppetto dietro serve, perché la gente è molto sola e invece avere un gruppo ti dà forza perché dici: "Beh, cap lo così". Non tá so falhando se voi aqui. Sim, não consigo mais ouvi-la tá? também. Ah, mi sentite Adesso adesso? sì. Aham. Ecco, perché son stata chiara di cosa volevo Sim, dire? sim, Va bene, e basta. justamente esse é o desafio para todos, né? Todos nós tivemos a família que tivemos, com o nível Certo, de consciência que tiveram, né? E nós também estamos criando os nossos filhos com o nosso nível de consciência que temos hoje, né? Se Freud falava de 95 a 98% de inconsciência, nós ainda somos também essas pessoas, né? Então é galgar, buscar este lugar no mundo, que é dentro da gente, né? Porque sì, nós, se queremos fazer a diferença, temos que sì, dar o exemplo, que é o que Jesus fala, né? É fácil? Claro que não é. Para Jesus também não deve ter sido fácil. Acontece que ele tinha ele tinha um contato mais forte com o self dele, provavelmente tinha mais segurança no que estava fazendo. Porque ele já passou pelo nosso nível há muito tempo atrás para A chegar gente naquele ainda é nível. portador de muita insegurança, então a gente vai e volta, né? A gente ainda é muito exposto, entre aspas, muito influenciável, né? sì, 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 Ao meio e às pessoas e às coisas. E essa é a jornada para uma vida inteira. Não é que a gente vai mudar amanhã. E esse muro que tu fala, eu vejo ele. E sabe o que que eu vejo muitas vezes? Eu me vejo ali picando esse muro com um martelo para abrir buraquinhos para mim começar a olhar para outro lado, né? Eu não vou conseguir derrubar esse muro, talvez nessa encarnação, mas o meu esforço agora é de ir fazendo ali uns buraquinhos, porque daí eu consigo, mesmo que seja um buraco pequeno, eu consigo dar uma olhadinha lá no outro lado para ver o que tem. E isso é ampliar a consciência, né? É ver mais sì. do que eu estou vendo hoje. E E isso a, vai permitir com que a gente tenha mais maturidade também. e a questão da família é muito importante a gente lembrar, Suzana, que Sì, nós nascemos exatamente na família que nós precisávamos nascer. Ok, que né, os nossos antenatos também eram doentes, óbvio que senão a gente não estava aqui, né, no mundo de provas e expiações. Mas a questão é, se nós, como disse a Maísa, fomos influenciados por isso, é porque o nosso espírito ainda não estava seguro. Então, nós não estávamos naquele patamar, nós estamos nesse. Então, queira ou não, óbvio que quando nós éramos pequenos, nós ainda éramos
uma folha branca, digamos assim, mas lembra que nós nunca somos uma folha apenas branca, porque a gente porta tudo aquilo que vieram das outras encarnações, todos os nossos conhecimentos, tudo aquilo que a gente não conseguiu superar ainda para a prova dessa encarnação. Então, na verdade, quando a gente... E eu sei que é difícil, tá? Porque, claro, é fácil falar, e eu também estou na minha luta, né, digamos assim, de olhar para a família de origem e dizer, obrigada, Senhor, porque eu estou na família de origem justa para afrontar exatamente aquilo que eu precisava afrontar para o meu crescimento. Porque se eu sucumbir, não é por responsabilidade e culpa deles. Se eu sucumbir, é porque a minha alma, o meu espírito ainda não estava pronto e seguro daquela verdade. Então, mais uma vez, eu, né, me influenciei ou ainda não me transformei, digamos assim, aonde eu gostaria de estar. E aí, é claro, por isso que tem sempre essa chance. A gente primeiro tem que identificar e começar a ampliar a consciência, porque se realmente a gente fica, né, nessa questão de... E eu digo por mim que eu ainda faço isso, mas facinho, porque claro que é mais fácil a gente, né, não olhar, como dizia a Joana, não tomar responsabilidade, porque dói, porque a gente tem que crescer. E eu adoro ficar lá na dependência da minha infantilidade, porque é mais fácil para mim. E crescer, poxa, dá um trabalho tremendo. E crescer, inclusive, às vezes significa, às vezes não, muitas vezes significa dar limites e dizer obrigada, eu honro, eu não concordo, então eu deixo para ti aquilo que é teu e eu sigo com aquilo que é meu. Então, dar o limite de dizer, você pode vir até aqui, independente se você é minha mãe, meu pai, mas agora eu sou adulta e esta decisão sou eu que tomo. A teoria é mais fácil que na prática? Sempre. Sim. Sempre. Sim, mas tu imagina se a gente não tivesse refletindo, né? Tentando, pelo menos, né? Quem tenta não consegue, né? Estamos conseguindo, pouco a pouco. Se a gente não tivesse fazendo essas reflexões aqui, mesmo que a gente caia ainda como uma criança que está começando a caminhar, porque ela caiu 10 vezes, quer dizer que ela não vai caminhar? Não quer dizer. Porque a criancinha do lado caminhou mais rápido que eu. Depende, gente, não quer dizer. Então, o esforço vai ser para a vida toda, porque a nossa evolução é para a vida, não é para a vida toda, é para várias encarnações, né? Então, a gente tem que parar com esse perfeccionismo de achar que a gente tem que resolver tudo agora. Não, a gente tem que começar. E vai ter dias que a gente vai dizer, não, isso aqui não, nada disso faz sentido, porque daí eu entrei num looping ali, que é importante eu entrar ali também para ver onde é que eu estou preso. Né? Aquilo ali vai me permitir depois dar um salto maior, e aí o tombo nunca mais vai ser tão alto, se eu entendi por que eu caí naquele buraco daquele jeito. Então, isso eu vivo todos os dias na minha vida, e por isso eu falo, não é porque eu leio isso aqui, é porque eu tento, de novo, tento. É porque eu faço do meu melhor dentro da minha condição todos os dias. Que é o que nós podemos fazer, né? Para que isso aqui, né, se torne uma máxima na minha vida. E eu estou feliz pela trajetória que fiz até hoje. Não consigo ser quem eu gostaria de ser ainda, mas isso também vai do nosso nível de exigência, né? De arrogância, de achar que porque eu leio isso aqui, amanhã eu já vou me transformar em Jesus. A gente tem que ter calma, que é um dos processos de muitos de nós, né? E paciência. Muita humildade, né? Paciência e humildade. Tinha uma passagem do Evangelho a gente leu a passagem que dizia, né? Que era a arrogância e o egoísmo e a arrogância, era uma coisa assim, né? Que se não existisse, 80% dos nossos problemas, dos nossos entraves estaria solucionado, é verdade. Egoísmo, né? E orgulho. Egoísmo e orgulho. Então, vamos lá, gente. Vou ler aqui. A gente continua depois do vamos ver o que... Porque geralmente a leitura do estudo tem a ver com o que a gente estava falando. Deve se expor a vida por um malfeitor? Um homem se acha um perigo de morte. Tem uma coisa aqui em cima que eu não consigo ler.
Para o salvar, outro tem que expor a vida por ele. Sabe-se, porém, que aquele homem é um malfeitor, e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Apesar disso, o outro deve arriscar-se para o salvar? Esta é uma questão muito grave e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei, de acordo com o meu adiantamento moral, já que se trata de saber se se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, a um malfeitor. Julgais que é somente a morte que se arranca esse infeliz? É, talvez, a toda a sua vida passada. Imaginai que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros minutos da vida, o homem perdido volta ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte talvez lhe chegue cedo demais. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos então, ó homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua danação. E talvez este homem, que teria morrido a blasfemar, se lançará nos vossos braços. Todavia, não deveis indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porque o salvando, recebereis, obedecereis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo. Mais ou menos sobre isso que tu estava dizendo, né? Quando a gente nos encontra com esse malfeitor, né? Com essa pessoa que a gente acha que deve ser condenada pelo que fez. Se a gente não salvar, a gente está sendo o quê? Bonfeitor ou malfeitor também? Exato. A gente deve se perguntar isso todos os dias, porque quando nos acontece algo realmente desafiador, não sei quantos de nós realmente conseguiria acessar, né, esse amor verdadeiro, esse amor interno e resgatá-lo. Então, quando a gente julga os outros, é a velha premissa, né? Será que eu também tenho telhado de vidro? Não é igual ao outro. É de forma diferente, mas malfeitor é em todos os níveis. E sempre lembrar que ninguém é 100% uma coisa, né? Então, mesmo o malfeitor, ele pode ser um benfeitor para alguém, ou ele tem uma mãe, tem um pai, tem um filho, enfim. Mas a questão do devotamento é cego, né? Ou seja, ajudar ao teu próximo, né? Auxiliar ao teu próximo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, tu gostarias que alguém te salvasse naquele momento, né? A imagem que veio enquanto tu lias era um no precipício, né? Segurando ali e o outro pensando, puxa, eu salvo essa pessoa que fez tanto mal ou não salvo? E aí tu colocaste a frase, né? Mas se eu não salvá-lo, né? Quem sou eu? Né? E como a gente julga, né? Esse julgamento constante mesmo em relação ao outro, que a gente vê poucas coisas, poucos pedaços, ou seja, só aquilo que a gente conhece, que não é o inteiro, não é o todo. Né? E quem nos disse que naquele momento, assim como o Espiritismo também fala, né? A pessoa que está sofrendo, digamos, no coma, na UTI, né, ou passou anos vegetativos, quem nos diz que naquele momento a pessoa não se arrependeu de tudo que fez? Não teve um lampo de lucidez e de claridade, né? Quando as pessoas têm como se diz, aquela visão da morte, né? Que acontece um acidente e a pessoa fica... Né, que tem aquela coisa de entra no túnel e que diz a minha vida passou diante dos meus olhos. Em 3 segundos eu vi tudo aquilo que eu fui, que eu sou, tudo aquilo que passou e, nossa senhora, quanta coisa eu realizei, eu me dei conta. Então, quem disse que aquela pessoa naquele momento, né, realmente não teve esse momento de lucidez, digamos? Quem somos nós, né, para
sermos esse julgador, né? Esse juiz do dia final daquela pessoa. Então, realmente, é um desafio, inclusive, de colocar, né, o nosso ódio, a nossa raiva de lado e se colocar ali disponível para o outro. E lembrando que quando alguém nos faz algo, a gente não sabe quem começou essa guerra antes. A gente não sabe o que nós fizemos no passado para essa mesma pessoa, né? Não se deve vingar. Claro que não, mas aqui estamos todos no mesmo barquinho, né? Então, na verdade, a gente tem que só entender que nós temos uma visão extremamente limitada da vida e das coisas. Nós somos aquele cavalo com aquela viseira, então a gente só enxerga um pedacinho. Tem todo um mundo ali. O Marlon faz uma analogia entre nós somos uma rolha boiando no oceano. Marlon Rickdown. Entende? Então, a gente não tem noção da infinidade de coisas que ainda existe. Nossa visão é muito limitada, porque ela é limitada a quê? Às minhas dores, aos meus orgulhos, a minha arrogância, né? A minha beleza, o que eu já aprendi também, né? Mas muita coisa tem para se aprender. Que bonita essa analogia, a gente só vê o cerquinho realmente, que, né, a rolha cai. O que dá, né? Eu só vejo o que dá ali. A gente só vê aquele cerquinho ao nosso redor, brilhante. Então, Marlon também gosta muito de dizer isso. Vamos reconhecer a nossa pequenez, não no sentido de nos fecharmos, mas, né, de entender que tem muito mais coisas que nós ainda não vemos e não entendemos. E quando eu parto dessa premissa, quer dizer, eu faço um exercício de me humildar perante a vida, me humildar perante os meus desafios. E é ali, quando tu olha de um outro ângulo e tu fala, opa, só um pouquinho. Eu não sou o umbigo do mundo, eu não sou o centro do mundo, tem outras pessoas também envolvidas e tem outras coisas que eu também não estou conseguindo enxergar. E aí é quando a gente se coloca no nosso lugar, né? E muitas vezes o problema é esse, a gente não consegue se colocar no nosso lugar, a gente ainda acha que a gente é mais importante que o outro, que a gente está melhor que o outro, que os outros tinham que ser como eu. E essa coisa do resgate, se nós temos que ensinar através do exemplo, teria melhor exemplo que esse? Teria melhor ensinamento para outra pessoa de dizer, putz, esse cara me salvou. Ia mudar a vida dele para sempre. Tu não precisa falar uma palavra. Tu faria um ato que mudaria a vida tua e de outra pessoa. Na hora. E ele fala lá no final, realmente, tu não precisas falar nada, né? Tu não espere, a expectativa, não espere que o outro venha lhe agradecer. Ele diz, ele pode vir e te abraçar e ser aquele momento que ele precisava, mas não espere isto do outro. Né? Então, o quanto que a gente coloca, né, no ombro dos outros, e mais uma vez estou falando de mim, né, criando essa expectativa do mudar, não, porque ele precisa mudar, porque ele está errado, porque ele... Darará. Gente, a gente não muda o outro, a gente já está cansado de saber, e aquilo que a gente faz vale por todas as palavras, porque a gente continuar repetindo a ladainha, na verdade, é apenas nós tentando nos convencermos de fazer aquilo, porque nós ainda não somos capazes nem de fazer. Então, a gente fica repetindo a ladainha. Porque tem que ser diferente. Repete para o outro, porque pior ainda, se repetisse para a gente, estava bom, né? No silêncio da nossa casa, né? Mas a gente quer convencer o outro através de palavras. Filhos, a mesma coisa. Gente, filho imita o que vê, não o que a gente fala. Pode ver muitas vezes qual a incongruência dos pais. Fala, vira as costas e fala. Mas na mesmo segundo, vai lá e faz outra coisa. O que a criança olha? Ela olha o exemplo que ela viu. Entende? Porque a criança percebe a incongruência. Eu não entendi. Falou para não fazer, mas agora ele está mentindo. Tá? E aí, é para mentir ou não é? Ele está mentindo. Isso tudo é um jogo inconsciente, né? Então, quando eu entendo quando as pessoas falam, ter filho é muita responsabilidade nesse sentido, né? Porque tu sabe que tem um olheiro ali, né? É o melhor autoconhecimento
É o intensivão, né? É Intensivão o da vida. macaquinho aquele que imita, ele imita o quê? O que tu fala ou o que tu faz? O macaquinho imita o que tu faz. Se tu coçar a cabeça, ele coça a cabeça. Se tu coçar a bunda, ele coça a bunda. Né? Então, disso se trata. A gente aprende pela experiência vivida. Não? Por isso que ler livro é legal. Mas por que a gente não aprende só lendo um livro? Porque nós precisamos da experiência como tal. Nós precisamos viver o que está escrito aqui. E cada um vai viver isso aqui num momento diferente, numa hora diferente, né? Num contexto diferente. E aí, como disse Joana na outra mensagem, pega aquilo que é bom, né? Porque os conselhos, né? Que inclusive livros são conselhos, né? Pega aquilo que é bom, vai transformar aquilo na tua vida e ver o que funciona e o que não. E um exemplo disso que tu falaste dos pais, eu lembrei disso porque eu comecei a perceber um exemplo muito banal, mas só para mostrar como a gente faz isso o tempo inteiro. Eu sempre digo para minha filha, quando ela está escovando os dentes, né? Que no Brasil a gente tem muito essa coisa de escovar os dentes e aqui na Itália muito menos. Então, eles só escovam 2 vezes aqui, de manhã e de noite, porque na escola não se escova. E aquilo, para mim, eu fico em ânsia, eu digo, vai escovar os dentes. E daí ela vai, escova de qualquer forma, né? Pequena ainda, e pronto. E eu digo, escova olhando na frente do espelho, escova ali bem direitinho, rarará. E daí ela sai, vem aqui no sofá e senta, rarará. E eu digo, minha filha, senta na frente do espelho, escova ali, uma coisa por vez. Aí eu logo depois vou escovar os meus dentes, aí eu pego a minha escova, saio, vou baixar a taparela da janela, aí eu vou lá, pego outro negócio, aí eu já abro a lavadora de louça, aí eu já coloco e tudo, e eu ali dizendo, Alessia, vai escovar os dentes lá parada, e quando eu percebi aquilo, que é uma coisa tão banal, mas dando um exemplo realmente bem banal, eu disse, gente, como é que eu quero que a criatura escove os dentes parada na frente do espelho, se desde que ela me conhece por gente... Eu nunca fiz. Primeira a estar lá fazendo 1001 coisas, multitasking, escovando. Não dá, gente, não dá. E eu posso falar o quanto for, tanto que eu parei de falar, né? Eu parei de falar. Porque eu disse, o que eu estou querendo? Não adianta. Eu estou falando para ela, faz isso, e eu não faço. Parei. E também isso é interessante porque a gente tem que selecionar nossas lutas também, né? Porque isso é aquilo ali, ó, faz porque eu estou falando, né? Isso é fruto do nosso orgulho, né? Daquilo dizer... eu sei, tu não dizendo, sabes, então porque eu sou superior, obedece. né? Porque eu estou numa posição, está realmente numa posição superior. Mas a gente ainda não aprendeu a separar e selecionar as nossas lutas, né? Às vezes tu vê, a gente está lá lutando e se desgastando por uma coisa, entre aspas, desse tamanho. E outra, aquilo funciona para a gente, né? A gente também tem que lembrar, e isso é um discurso que eu estou tentando me policiar, porque aquele serzinho, ele é diferente. E as nossas necessidades e as deles vão ser diferentes. Se o que a gente reclamava dos nossos pais era que eles não nos ajudaram, o que é nos ajudar? É não olhar para as nossas necessidades. Eles olhavam para deles através da gente. E essa é a questão. Eles nos dão tudo aquilo que eles gostariam de ter. Quem disse que a gente não está fazendo igual hoje? Exato. Né? Eu não estou olhando para aquele ser humano como um ser humano diferente e dizendo, peraí, o que ele precisa? Eu preciso disso. Ok, mas e ele? Não, eu vou impor para ele o que eu acho que é certo, o que eu acho que eu precisei e não ganhei. Né? Então, eu bato muito nessa tecla. Vamos parar de olhar para o filho da gente que nem um funil, né? Eu olho, mas eu estou olhando para mim, na verdade, né? Não estou olhando para ele. E esse é o grande desajuste das relações, né? É eu sempre colocar conteúdo meu no outro. É isso aí. Falamos bastante hoje, hein? Ficamos em 2, em 3 com a Suzana, mas a mim nem estava e falamos um montão. Então, vamos aproveitar, vamos fechando. E poderia ficar falando muito mais, né? Porque esse é o evangelho, né? Quando a gente realmente para olhar uma passagem, a gente vê o quanto que a gente pode aprender e refletir em cada uma delas. E é por isso que a gente, né, tem realmente que valorizar esse material maravilhoso que foi nos deixado como um instrumento para o autoconhecimento. Então, com muita gratidão no coração, dando palmas ao Senhor,
agradecendo a toda a equipe espiritual que nos acompanha, que nos segue, agradecendo por este momento maravilhoso, por esses 30 minutos que a gente separa para olharmos para dentro, com esse guia divino, com esse guia de luz, com esse guia de caminho certo, de realmente tranquilidade para nossa alma, para o alcance daquilo que realmente viemos aqui fazer, que é o nosso desenvolvimento moral. Que possamos segui-lo na nossa vida em ações, não apenas em palavras, que possamos vivenciar o Evangelho, mesmo que seja devagarinho e pouquinho, em gotas. Homeopáticas. O importante é de conseguirmos um pouquinho a cada dia. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor, obrigada, Mestre Jesus, obrigada a todos aqueles aqui presentes, que tenhamos todos uma ótima semana com as bênçãos que nos são sempre dadas, e pedimos, então, a autorização para encerrarmos este evangelho maravilhoso dessa quinta-feira. E que assim seja. Que assim seja, uma feliz semana para todo mundo e até semana que vem. Até.